Oi, Carla de novo. Agora eu tô fazendo aqui um passeio na loja que cedeu espaço pra gente gravar. Entre Artes, Decorações Santa Felicidade. Confesso que eu nunca entrei, porque eu sempre tinha uma sensação que era muito caro pra mim. E olha, eu tô encantada. Tem coisas lindas, preço muito legal. Dá pra você dar de presente, dá pra você ter em casa, quem gosta de bagulho que nem eu. Bagulho não, né? Mas quem gosta de bagunça, quem gosta de arte, quem gosta de decoração, quem gosta de enfeitar a casa, é o lugar ideal. Que nós estamos com ela, esqueci o nome, porque eu sou super ruim de nome. Como é que é o nome? Eliane. Então, a Eliane vai contar um pouquinho pra nós. Eliane, o que hoje tem assim que o pessoal mais compra? O pessoal mais compra? Uhum. Ai, de repente eles compram de tudo, né? Mas... assim que encanta. Acessória que eles compram, presentinhos de galinha. Eu amei as galinhas. Incenso, tá vendendo muito, que é um incenso muito bom também. De quem que é o incenso de vocês? Ai, agora eu não me lembro. Eu vou passar ali e vou ver. Eu amo os saleiros que estão ali, eu vou mostrar. Os saleiros são daqui de Campo Largo. Campo Largo. Almofadas a gente vende bastante, tapetes. E vocês têm madeira, né? Vocês têm mesa de madeira, tem mesa de churrasqueira. As mesas, os móveis, a gente vende muito bem, porque tem uma ótima qualidade, né? Então... Vende bem? Vende bem. Eu vou dar uma voltinha, tá bom? Tá bom, então. Tá. Fica à vontade. Ó, chegou a nossa convidada. Vendeu mala e cuia. Não, eu vim no verde, né? Vamos ver aí. Cores, tudo. E aí, povo? Ok. Mais uma vez personalidades, outra vez aqui na Entre Artes de Decoração, que nos cederam o espaço, e agora estamos com a nossa ilustre e velha amiga e conhecida Letícia Fanini. Assim, super mãe, deu à luz um super herói que a gente conhece já há uns anos, tá? O Lourenço, e agora tivemos a oportunidade de puxar uma vez mais para puxar um conteúdo diferenciado. De toda a luta, de todas as aventuras que ela tem tido como mãe, há uma situação que agora ela teve a oportunidade e o privilégio de dar a cara por famílias e questões que, de alguma forma, merecem uma atenção especial. E nada melhor com alguém com conhecimento de causa. Estamos a falar de famílias com crianças especiais. Letícia Fanini, outra vez aqui, num discurso bem descontraído, mas consciencioso daquilo que nós temos. Letícia, fala-me então, para quem não te conhece, inicialmente, quem é a Letícia Fanini, tá? E fala-me então desse pulo quântico de seres agora a imagem de um grupo, de alguma forma, inclusive internacional, para dar a cara para essa diferenciação que se quer com mais atenção. Fala então. João, obrigada por esse carinho, desse convite, né? É sempre muito bom ter um espaço que a gente possa trazer informação. Eu falo que o meu objetivo de vida, ainda mais como profissional da área da saúde e como uma mãe atípica que lutou muito para conseguir ter as informações corretas, o direcionamento para o tratamento do meu filho, eu tenho essa missão de levar a informação para todo mundo. Eu costumo dizer que a informação não pode ser rara, porque ela salva vidas. Então eu sou Letícia Fanini, mãe do Lourenço, que tem 9 anos e uma síndrome rara chamada Golden Eye. No nascimento do Lourenço, a minha vida se transformou. Eu nem de perto imaginava todos os desafios que eu iria enfrentar. Eu não tive nenhuma informação durante meu período gestacional, nem em nenhum exame foi identificado qualquer alteração nele. E eu tive que lutar mesmo durante 1 ano e meio para conseguir o diagnóstico da síndrome rara, que é a síndrome de Golden Eye. Mas isso só foi possível depois de diversas outras batalhas, né? O Lourenço, ao nascer, precisou ficar hospitalizado. Para mim até é muito difícil falar isso, porque eu fui para o hospital com a cesárea agendada, com tudo estruturado, organizado. Eu imaginava que eu iria ganhar o meu bebê, ficar aqueles 2 dias no hospital, recebendo todo o carinho da família e voltaria para casa para ser mãe. Uhum. Mas não foi o que aconteceu. Né? Num momento totalmente inesperado, quando cortaram o cordão umbilical, o Lourenço parou de respirar, precisou ser entubado de emergência, levado para UTI. Eu compliquei, também precisei ficar na UTI, mas nem de perto eu imaginava os desafios que viriam,
como, por exemplo, foi identificado que ele tinha uma malformação no nariz e que por isso que ele não estava respirando, né? Era uma obstrução. Então ele precisava fazer uma ressonância para conseguir ter uma melhor imagem para que o cirurgião, o otorrino, fizesse a operação com uma tranquilidade. E o Lourenço estava com 70 dias de vida, quando ele foi sedado para fazer uma ressonância de nariz e ele não aguentou. Teve a primeira parada cardíaca, a equipe tentou entubá-lo e não conseguiu. Nessa tentativa fraturaram a laringe, a traqueia. Ele teve mais 6 paradas cardíacas, começou a convulsionar, precisou ir para o centro cirúrgico fazer uma traqueostomia de emergência, uma gastrostomia. Pela rapidez e agilidade do processo, ele acabou tendo uma sepse, evoluiu para o coma e ficou 7 meses na UTI. E ali sim, eu comecei a compreender todos os desafios que viriam, mas também agradeci muito, João, por ser fisioterapeuta, especialista em saúde da família, em saúde pública e ter o conhecimento necessário para investir todo o meu tempo, meu recurso financeiro, toda a minha energia de mulher e de mãe para reabilitar meu próprio filho. Deixa-me apanhar o gancho aí. É assim, uma das situações que eu quero frisar aqui é que, assim, muitas situações, às vezes nós temos as nossas complicações de vida, pepinos, como vocês dizem, e muitas vezes nós apanhávamos dificuldades ou entraves, e muitas vezes vinha uma ideia Lourenço, tá? É assim, a luta do Lourenço, o herói que é o Lourenço, para nós vinha sempre aquela Alka-Seltzer, tipo assim, espera, isto não é nada. Ou seja, de alguma forma, a motivação e a força interna do Lourenço, muitas vezes é um Alka-Seltzer para nós, e também a tua luta, ou seja, o que é um problema, vendo exatamente o vosso desafio diário. Eu não digo que é a luta porque pode ser muito pesado, mas é assim, a vossa aventura que é toda essa readaptação em tempo real para essa evolução. E o Lourenço é um herói, tu és uma heroína, tá? E agora vamos passar àquela pergunta na sequência para apanhar essa situação. Tu utilizaste as redes sociais, falaste da tua evolução, falaste do teu conhecimento, ajudaste uma multidão, uma comunidade, tá? Em que tu agora, apanhando esse gancho então, tu és a imagem, tá? De alguma forma eles puseram-te nessa posição, para tu dares voz a esse diferencial que se quer essa atenção. Como é que tu te sentes então agora com mais essa responsabilidade, que de alguma forma vai agregar, vai te ajudar e vai ajudar outros? Como é que tu te sentes nessa posição? Como você falou, né, desde que eu comecei a documentar essa evolução do Lourenço, eu fiz isso com esse intuito, de poder levar para as pessoas a esperança, a inspiração e também o caminho, mostrar o que era possível, né? Eu não julgo ninguém, porque realmente cada um sabe da sua estrutura física, mental, financeira, né? Rede de apoio, são tantas coisas envolvidas, mas eu sempre quis mostrar que era possível. E aí eu fui ganhando, né, essa representatividade, eu acho que a gente pode dizer, das pessoas me admirarem e perceberem que elas também poderiam fazer mais pelos filhos. E eu comecei, então, a construir tudo isso, né? O Lourenço está com 9 anos, então desde que eu engravidei é uma década aí. É uma fera. Podendo mostrar para as pessoas que não é a deficiência que define o Lourenço, né? O Lourenço tem múltiplas deficiências, o Lourenço tem uma síndrome rara, o Lourenço sofreu uma iatrogenia, mas o Lourenço tem uma mãe que não desistiu dele. Então eu acho que esse é o meu grande diferencial. E quando eu digo não desistiu dele, a minha luta pela vida do Lourenço também sempre foi por todos, porque eu trago em mim muito as questões dos meus pacientes. Eu sou fisioterapeuta há 20 anos, então antes de ser mãe de Lourenço. E eu constantemente vejo os meus pacientes também com certas batalhas. Eu também atendo pacientes com doenças raras e que têm a dificuldade pelo diagnóstico, a acessibilidade a tratamentos e tal. Então hoje a posição que eu estou de realmente ter saído dessa indignação, de ver as coisas erradas acontecendo e ninguém fazendo nada, me faz querer ir para ação, me faz querer trazer essa representatividade que eu tenho de pessoas que precisam tanto e que muitas vezes estão completamente abandonadas. E que no caso já está a nível internacional, correto?
Sim, sim, né? A gente tem, por exemplo, aqui no Paraná, a Aliança Paranaense de Síndromes e Doenças Raras do Paraná. No entanto, tem o movimento Rare Disease, que é mundial, porque no dia 29 de fevereiro, né, que é o ano bissexto, então é uma data rara, é o Dia Mundial das Doenças Raras. Então a gente acaba utilizando o mês de fevereiro, que é conhecido como Fevereiro Lilás, para fazer ações de divulgação, de educação e de informação. Eu tenho muito esse papel, por exemplo, de palestrar sobre esse assunto, de ir nas escolas, nas instituições de ensino, cursos técnicos de enfermagem, faculdades de medicina, para estar trazendo para os futuros profissionais da saúde esse olhar para um diagnóstico diferencial. A gente fala muito sobre a importância do diagnóstico precoce, porque se você não tiver o diagnóstico, imagina eu, esclarecida, fisioterapeuta, dentro do maior hospital da América Latina infantil, demorei 1 ano e meio para um diagnóstico. Imagina que não tem nenhuma rede de apoio, que nem sabe por onde começar, né? Pessoas mais simples, que não têm realmente conhecimento, ou que não têm, João, condições emocionais, porque é realmente muito difícil. É realmente muito pesado você ter que ficar ali travando batalhas, provando, correndo atrás do seu direito quando é direito. E como é que tu te sentes com esse... Porque agora vais ter um legado, tá? É assim, vieste com uma motivação, és uma motivação, são uma inspiração, ela e o Lourenço são uma inspiração, são aquela questão, de alguma forma, empurrar determinados assuntos para que sejam vistos para esse suporte, esse apoio. E agora como é que tu te sentes, então, numa posição, na altura certa e no tempo certo, para falar de algo que tem que ser falado abertamente? Como é que tu te sentes assim? É um legado que tu já estás a criar, tá? E agora, como figura pública, eu não digo uma etiqueta, estamos a falar de uma imagem de marca e de orientação. Tu estás a ser a luz ao fundo do túnel para aquela pessoa que abre a tua página, as tuas redes sociais, onde os temas estão devidamente identificados e tu tens a resposta ou o caminho para essa ajuda. Como é que tu te sentes com esse legado? É um peso para ti? De forma alguma, não é um peso, é muita responsabilidade. Mas você teve o privilégio de conhecer meu pai. E a minha base foi muito boa. Eu tenho muito orgulho de ter tido essa base do meu pai como funcionário público honesto. Por tantas vezes que nós tivemos dificuldades familiares pela ausência dele, de tão dedicado que ele era ao trabalho. E sempre com um sorriso. Eu entendi. Eu sempre entendi que o funcionário público tem que estar a serviço das pessoas. Meu pai trazia isso na sua essência. Então, hoje, a minha decisão de ir para a ação é com essa responsabilidade, com essa honestidade, mas também com a vontade da transparência, da transformação. Eu acho que quando a gente se cala, ou quando a gente apenas critica, reclama e não faz o que precisa ser feito, a gente fica inerte ali, né? Fica à mercê, por exemplo, de outras pessoas decidindo nossa vida. Então, o que eu fiz quando me incomodou? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer a parte que me cabe. Se eu tenho essa voz ativa, se eu tenho essa representatividade, eu preciso honrar essas pessoas que tanto me admiram, de alguma forma. Então eu comecei uma busca por conhecimento. Eu acho que isso é primordial. A política hoje precisa ser feita com responsabilidade, com competência. E transparência. E transparência. E a eficiência só vem do conhecimento. Eu tenho na minha base de formação acadêmica em fisioterapia, a gente fazia fisioterapia baseada em evidências. Na medicina, na saúde pública, a gente fala muito sobre a questão da epidemiologia, das estatísticas, porque se você não sabe o que afeta, o quanto afeta, como que você vai direcionar algo? Ainda mais falando de uma população tão carente, tão necessitada, e que, vamos lá, João, tem um alto custo. Então isso precisa ser administrado com eficiência. Né? Isso precisa ser repensado de uma forma que realmente seja a serviço das pessoas. Mas assim como eu trago essa vontade de fazer pelas pessoas com deficiência, com doenças raras, eu trago em mim a vontade de fazer por todos. Porque se a saúde pública for boa para todos, todos é todos. Então as pessoas com deficiências estarão inclusas nisso. Então a gente precisa pensar desde o básico. Não é à toa que a gente fala, vai lá, de saúde, educação e segurança. Todo mundo precisa disso. Mas a gente só consegue fazer isso com trabalho
de competência. Então eu fiz o maior curso de democracia aqui no Brasil, que se chama Renova BR, para estudar mesmo, para entender a fundo sobre política, sobre políticas públicas, exemplos em outros lugares, né? Nós temos Joinville, aqui em Santa Catarina, nosso vizinho, crescendo com excelentes políticas públicas para todo mundo. Então eu fui em busca de informações, de conhecimento para me aprimorar, porque eu acredito que de nada adianta a gente ter uma representatividade se a gente não sabe o que fazer. Este é conhecimento de causa perante aquilo que estás a defender, exatamente. Né? Então você precisa saber. E aí não dá para perder tempo. Né? Não dá para depois pensar, e agora? Como é que eu vou fazer? Então eu me preparei muito nos últimos meses para ter essa condição. Fui agraciada com o Prêmio Nacional de Dever Cívico, de Empreendedorismo Cívico, Prêmio Abílio Diniz, pela relevância do projeto que ajudou uma escola especial 29 de março aqui em Curitiba, com recurso livre para que a escola pudesse fazer as reformas necessárias para melhor atender a população com múltiplas deficiências. Ok, agora uma mensagem que eu quero deixar é assim, o meu propósito do programa sempre foi, de alguma forma, ter o diferencial de falar bem do Brasil lá para fora. Uma das mensagens que eu quero deixar aos empresários conhecidos e, de alguma forma, que usam redes sociais e empresas, é que sim, existe um processo aqui no Brasil, lá a nível internacional, existe o processo de benefícios fiscais para as empresas que, de alguma forma, ajudem em questões especiais e sociais. Aqui no Brasil eu também sei que existe essa questão de favorecimento, patrocínio ou ajuda a famílias com problemas, com crianças, com situações especiais, onde de alguma forma, existe um benefício fiscal, eu não sei qual muito bem o termo que vocês utilizam, mas é assim, há uma situação humanizada que eu gostaria de passar para vocês, empresários, estejam a ver a Letícia Fanini e todas as famílias que ela agora está a representar, que de alguma forma ela está a representar, vejam estas situações, não custa, de alguma forma, vocês têm a participação, é a imagem, é a divulgação, é a publicidade, muitas vezes nem é isso. Eu costumo dizer que é natural, já a minha mamãe me dizia, que assim, muitas vezes as pessoas que de alguma forma têm património são as pessoas mais simples, mas aqueles que de alguma forma querem divulgação e marketing também o podem fazer, não perdendo nada, sendo uma mão de via dupla. Eu geralmente então aproveito a oportunidade para empresários vejam as redes sociais da Letícia Fanini e vejam o que ela está a fazer. De alguma forma alguém já está a puxar a nível internacional e lá está, tomem atenção. Muitas vezes vocês têm prata da casa que podiam-se valorizar a vós próprios através deste apoio e lá está, o estrangeiro está a puxar para fora exatamente pela questão de postura, representatividade e lá está, a área profissional. Letícia, agora é assim, para finalizar, eu quero que digas uma frase para essas famílias que ainda não te conhecem e queiram um apoio ou uma diferenciação especial. Os contactos dela vão passar aqui no rodapé, mas eu queria que passasse uma frase de encorajamento para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, que estão com essas aventuras a nível familiar. Que frase é que tens a passar? Primeiro, obrigada pela tua fala. Eu acho que é muito importante a gente trazer para as pessoas realmente essa importância do apoio, né? Isso é fundamental. Eu quero que nenhuma família se sinta negligenciada por causa da condição única. Eu quero que nenhuma criança seja desamparada nessa cidade. Isso é o que eu mais quero. Então, se você conhece alguma mãe atípica, alguma família que está enfrentando o desafio por causa da condição rara, saiba que há a luz no fim do túnel. É possível ser transformador. Eu falo que o Lourenço me ensinou que o amor transforma a dor. E se você precisar, eu sempre vou estar aqui. É só me chamar. Letícia Fanini, então, obrigado por teres vindo. Tá? Nós, como eu costumo dizer no meu programa, eu gosto de fazer pequenos estragos, não é? E através desta informação, assim, vejam, acompanhem as redes sociais da Letícia, façam perguntas diretas, tá? Assim, acompanhem a evolução do nosso herói, do Lourenço, e vejam exatamente transformação, força, e lá está, tem uma chamazinha lá dentro, de alguma forma, tem um catalisador que lhe dá esta força toda, tá? Então é assim, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
novo, com a Letícia Fanini. Peraí, desculpa que eu tava me ajeitando aqui. Tá. Olha nós aqui. Eu tô com a Letícia Fanini e ela tá fazendo uma ação entre amigos que ela vai explicar para vocês e eu já tô dentro. É isso aí, por apenas R$50 você pode adquirir uma cartela da Ação Entre Amigos e concorrer a uma Mercedes-Benz CLA 200 e vários outros prêmios em dinheiro direto no Pix de quem for o sortudo ganhador. Então é só entrar lá no @todospelolorenzo, tem o link na bio e participar. O nosso objetivo sempre foi e sempre será o esclarecimento, quebras de tabu e ajuda na harmonização de situações inusitadas, como a presença de amigos, um jantar repentino ou a presença de algum familiar que queira fazer algo diferenciado e acessível. Tá? O objetivo é sempre esse, de quebrar o tabu para que seja uma uva de bolso, que vocês tenham essa opção também cultural de multiplicar a informação e dar a provar situações diferenciadas, mas sempre acessíveis, independentemente do rótulo. Hoje trouxe um rótulo francês, tá? Les Sonnailles, tradução à letra é os sinos, tá? É uma cuvée especial. Cuvée especial tem a ver com uma colheita especial, onde a uva Sémillon está bem representada, primeiro sendo uma das uvas mais cultivadas também na França, exatamente pela sua estrutura frutada e adocicada natural. Não estamos a falar de um adocicado muito intenso, tá? Estamos somente a falar dos tons de maçã verde e muitas vezes de pera, maçã, mas nada que a acidez da própria fruta ou do vinho seja acima da média. Muito pelo contrário, é abaixo da média. Estamos a falar de uma estrutura com 11 graus de álcool, tá? Assim, vemos que não é um vinho muito fortificado, muito pelo contrário, é um vinho frutado, muitas vezes adocicado, mas lá está, a comparação da maçã verde é exatamente a da dentada de Adão, como eu costumo dizer. Se vocês pegarem numa maçã verde e derem aquela dentada inicial, vocês vão sentir a acidez inicial da casca e posteriormente o suco frutado do próprio miolo, digamos assim, da maçã. É exatamente uma estrutura que vocês irão sentir a dentada do Adão na maçã com este sauterne, tá? O blanc moulot, como eles o designam, sendo um branco suave, tá? Mas uma acidez abaixo da média, mas é um branco seco. Mas estamos a falar de uma situação bem passível de ser admirada, tá? E degustada. Para desarmonizar aqui com esta maçã de Adão, a Sémillon, estamos a falar de peixe, na sua generalidade, do marisco, mas também um prato muito clássico que eles fazem no interior da França, que é o frango, tá? Com ervas aromáticas, com especiarias também. Ou seja, essa é uma harmonização clássica, acessível, tá? Uma harmonização a qual eu a designo como facilitada exatamente para essas situações inusitadas que possam aparecer num jantar repentino entre amigos ou familiares, e é uma uva que vocês encontram no mercado. É uma situação que vocês, lá está,
falta de noção e ao estrangeiro, sem complicação. O nosso objetivo é desmistificar e quebrar esse tabu do elitismo. Tirem uma fotografia do rótulo, daqueles que vocês gostam, decorem a uva e façam essa experiência dessa uva nos vários continentes ou nos vários países, para essas harmonizações que vocês possam ter em casa, nesta uva de bolso, que é muito acessível e muito interessante. Fiquem com a referência da dentada de Adão, do primeiro toque no palato desta Sémillon, tá? E como eu sempre disse, esse é um vinho acessível, tá? É uma uva acessível e muito interessante para degustar em situações ocasionais, tá? Estamos a falar então 11 graus de álcool, tá? Tons de pera e maçã verde, bebe-se fresco, tá? E a harmonização sempre vai com peixes, mariscos ou o tal frango com ervas finas. Então, ainda não se inscreveu no Uvas e Personalidades? Vá ao YouTube e veja muitas histórias e esclarecimentos que quebrará tabus sobre o mundo do vinho. Inscreva-se lá, Uvas e Personalidades, nós estaremos à vossa espera. Tchau, tchau.